Oi, turma, do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 2, Alexandre Rangel, no texto De Olho nas Metas. Era uma vez um cocheiro que dirigia uma carroça cheia de abóboras. A cada sulavanco da carroça, ele olhava para trás e via que as abóboras estavam todas desarrumadas. Então ele parava, descia e colocava-as novamente no lugar. Mal reiniciava sua viagem, lá vinha outro solavanco, e tudo se desarrumava de novo. Ele começou a ficar desanimado e pensou: jamais vou conseguir terminar minha viagem. É impossível dirigir essa estrada de terra conservando as abóboras arrumadas. Quando estava assim pensando, passou à sua frente outra carroça, cheia de abóboras, e ele observou que o cocheiro seguia em frente e nem olhava para trás. As abóboras que estavam desarrumadas organizavam-se sozinhas no próximo solavanco. Foi quando ele compreendeu que se colocasse a carroça em movimento na direção do local aonde queria chegar, os próprios solavancos da carroça fariam com que as abóboras se acomodassem em seus devidos lugares. Pois é, isso aí é uma boa lição para os professores, né? Já que o canal é voltado para a educação, então vamos lá, vamos pensar como professor. Como professor, a gente sempre fica naquela, né? Quando a gente é meio metódico, tipo Patrícia, sistemático, a gente sempre fica naquela, assim, de querer colocar os alunos enfileiradinho, a sala toda arrumadinha, limpinho, tudo queinho, né? E nessezinho, às vezes o professor pira, porque você acaba de colocar a carteira no lugar, vem um Joãozinho da vida e fica batendo a perninha embaixo da carteira e a carteira sai do lugar, sai da fileira. A carteira anda também, sabiam? Aí vem a Mariazinha da vida arrastando a mochilinha de rodinha dela e leva outra carteira. Então, se você ficar preocupado com o aspecto físico da sala de aula em início de ano, se você ficar se dedicando somente a isso a princípio, eles vão ficar todos na indisciplina. Se você ficar preocupado com a disciplina, para depois você dar um conteúdo, você vai levar aí 2 meses, pelo menos, para ter uma total disciplina da sala de aula. E nesses 2 meses você vai perder, você não vai dar aula. Então, assim, o professor tem que ter uma meta, tem que ter um objetivo. Aquele objetivo que ele tem, não importa o que aconteça. Não importa, veja bem o que eu tô falando. Não importa o que aconteça. A meta tem que ser clara, objetiva, para que todos saibam e eles tenham ideia. Por quê? Para quê? Onde? Quem? Como? Eles têm que ter respostas para que aquilo faça sentido à criança e eles possam navegar com você. O barco, eu vou levar a questão mais para uma questão de barco do que de carroça. Um barco, ele só não perde a rota dele quando ele é bem planejada. Caso você não planeje a sua viagem com seus alunos, a viagem já falhou, já errou, ninguém vai chegar a lugar nenhum. Nem mesmo o professor. E sabe qual é a maior preocupação, infelizmente, do professor? É que o seu aluno aprenda para que ele possa ter nota, para que não tenha nenhum supervisor no final do ano torrando o saquinho dele. A maioria dos professores temem a reprovação, porque é feito algo assombroso em cima dos professores. O professor não pode reprovar. E se você reprovar, por que você está reprovando? Você tentou isso, você tentou aquilo, você tentou tudo. Se você não tentou tudo, o incompetente é você, o aluno é bonzinho. Ele vai passar porque você não tentou tudo. Então nós temos esse grande problema no final do ano. O professor vê a reprovação como uma assombração. E quem deveria ver isso? Cá para nós. Quem é que deveria ter medo de ser reprovado? O aluno? Afinal de contas, é a vida dele que fica parada por mais um ano. Ele vai ter que voltar lá no início e retomar todo o conteúdo. Vai ter que ver alunos novos, mais novos que ele, inclusive. Então, assim, por que o professor tem tanto medo? Tá faltando, então, um direcionamento? Tá faltando, então, um objetivo claro? Tá faltando, então, todos os recursos possíveis
nessa viagem que ele vai fazer e que tem que também ficar claro ao aluno. Olha, eu vou dar prova, eu vou dar trabalho, eu vou fazer aulas em duplas, em grupos, sozinho. Vocês vão ter que sair, vocês vão ter que pesquisar, vocês vão ter que trazer para mim, vocês vão ter que fazer um vídeo. Hoje em dia tem tantos recursos, inclusive audiovisuais, na internet, que todo mundo tem um celular na mão. Então, o professor tem que deixar o aluno ciente de tudo o que vai acontecer nessa viagem. E nessa viagem, bem claro o objetivo. Lá no final, vocês vão aprender tal coisa. Nós vamos fazer isso, isso e isso para que vocês possam aprender isso. Aí o aluno vai viajar ciente do porquê dessa viagem. Para quem é essa viagem? Por que essa viagem? Como vai ser essa viagem? Quem é que vai ficar comigo nessa viagem? E para que serve, afinal de contas, tudo isso? Então, se o aluno sabe, ele não tem também medo. Para ele não tem nada de assombroso, vai ser prazeroso. E eles vão entrando no ritmo do professor, eles vão se adaptando ao jeito do professor. Eu lembro que às vezes eu entrava na sala de aula e por um descuido, porque era tão rotina já fazer que era muito difícil não fazer. Mas por uma questão de descuido, às vezes, eu já entrava direto numa aula e não escrevia nada na lousa. Né? Tava lá com o livro na mão, de repente, olhando para a cara do livro. Ah, então, aconteceu isso, isso, isso. Aí a criançada falava assim, professora, a senhora não colocou a pauta na lousa. Aí eu, peraí, vamos lá, vamos colocar a pauta primeiro, depois eu volto no livro. Por quê? Porque a pauta nada mais é do que você dizer para o seu aluno para quem, por quê, quem, onde, como. Ali está escrito o que ele vai estudar durante o dia, para que ele vai estudar aquilo, qual é a função daquilo na vida dele. Então, dificilmente entra um conteúdo que o professor não sabe para que serve, né? A não ser que venha assim dos altos, que às vezes vem, né? Cai na cabeça do professor, olha, você tem que dar isso. Ai, eu amo quando isso acontece. Porque aí eu tenho que dar dengue no Natal. O que eu tenho a ver o meu projeto de Natal com dengue? Aí você tem que fazer o Papai Noel ficar doente e não entregar presente de Natal, entendeu? Então algumas coisas assim acontecia e deve acontecer até hoje. As escolas às vezes inventam coisas para o professor que não está dentro da meta dele. E ele tem que dar conta mesmo assim, porque está lá dentro dos parâmetros, está lá dentro do nosso edital, quando a gente foi prestar concurso, que nós temos que abraçar algumas causas que porventura venham surgir. E aparece, de acordo com a política da cidade, do estado, aparece. Aí o professor precisa pegar umas boias no meio desse mar e sair jogando boia, né, para os seus alunos não se afogarem junto, porque todo mundo cai fora do navio, isso é fato. Saiu da rota, saiu daquilo que o professor planejou, todo mundo cai fora do barco. E ninguém tá nem aí com isso. Você vai cair fora do barco, o professor tem que jogar boia e tem que tirar todo mundo lá do meio do mar e trazer de novo pro barco. Olha só. Eu dou aplausos aos bons professores que conseguem fazer isso. Agora, tem aqueles que não tiram ninguém da água, que não vê se o aluno está se afogando ou não. E engraçado, o resultado da sala dele é maravilhoso. Todos os alunos sabem ler, todos os alunos sabem escrever, todos os alunos sabem cantar. Muito bonitinho. Mas o professor não tinha uma rota, não tinha uma meta e não apresentou nada palpável, mas apresentou tudo bonitinho, né? Tudo que é bonitinho também, para quem está lá em cima, funciona. E quanto mais aluno ser bonitinho, melhor para o professor, né? Que ele fica com o nome bonito também. Fica agradável para o professor. Mas não funciona. Você não vai ter um cidadão consciente, atuante na cidade onde ele vive. E eu acho que para algumas situações políticas, isso é maravilhoso, né? O aluno não pensar, não atuar, não ser diferente, não fazer diferente. Para que ele vai querer refletir? Para que ele vai querer entender sobre meta, planos? Acabei de falar com um amigo meu, ele está 1 ano esperando alguém trabalhar lá com ele, na empresa dele.
Já colocou em tudo que é lugar, precisando de ajudante, não aparece. Mão de obra qualificada, não tem. Se for um ajudante meia boca para fazer um bico, aparece aos montes. E é justamente esses bicos que tem Bolsa Família, né? E vê se quer largar o Bolsa Família. Não, isso aqui tá, é um dinheiro certinho. Eu só quero fazer bico mesmo, porque se vai que eu arrumo um serviço e sou mandado embora. Pelo menos o Bolsa Família não me manda embora. Então nós estamos vivendo uma época dura para a educação, para o trabalho. O Brasil está parado, gente. Está parado. Tá muita gente aí em cima de boia. E tem outros que estão morrendo afogados. E a educação já faliu faz tempo, cá para nós. A educação já faliu faz tempo. Nós estamos com um problema muito sério em relação à educação. Porque enquanto houver professores que só jogam boias e tentam não matar os seus alunos, ou pelo menos parte deles, não é assim que a coisa funciona. A coisa funciona bem quando todos sabem navegar, sabem olhar a bússola. A gente tem que estudar bússola, sabia? Não é porque tem hoje essa tecnologia toda que a gente precisa esquecer da bússola, não. É ótima a bússola. É ótimo a gente poder se orientar pelo Cruzeiro do Sul, pelo nascer e o pôr do sol. A gente precisa voltar essas aulas aí, sabia? Porque tem gente que não tá sem rumo nenhum. Fica esperando a Google, né? Alguém aí deve ter aqueles aplicativos que ensinam caminhos, né? Não é o Google Maps, não, tem um outro aí. O danadinho, ele adora jogar a gente pro meio de lugar feio, porque ele tira a gente da avenida principal, onde tem trânsito, geralmente, e coloca a gente no lugar mais esmo, né? Esse lugar mais a esmo aí é onde ocorre mais assalto e tal, e aí se você não tem uma bússola, né? Você não conhece o caminho, o que que acontece? É o que acontece também quando você não sabe qual é o caminho que você vai tomar numa profissão. Você também pode se lascar. Então, assim, é tão importante que o professor saiba a meta, o objetivo dele diante de aquilo que ele está dando para o aluno, quanto se preocupar com as coisas que acontecem em volta. Porque tudo que acontecer em volta vai vir para atrapalhar a vida do professor. Tudo. As exigências lá de cima, os pais que não compreendem o trabalho dele, o jeito dele. Se for disciplinador, então se prepara. É bomba. Porque ninguém quer um professor que seja disciplinador. Quer um que fica, ai que bonitinho, que fofinho, que gorrinho fofinho que você tem. Nossa, do Pikachu. Nossa, da Bela e a Fera. As mães querem que o professor seja uma babá e não um professor, né? Que fique ali adulando a criança e não corrigindo, disciplinando e ensinando. E quando encontra, nós vamos ter problema com os pais também. Nós vamos ter problema com os alunos, nós vamos ter problema com o diretor, nós vamos ter problema com os próprios professores que trabalham junto, porque alguns com posturas mais bonitinho, fofinho, cheirosinho, vão olhar você e vão falar assim, nossa, aquela professora ali deve ser problema. Aí chega na reunião de pais, ou na reunião de professores, que seja, você sempre tem aquela postura única, né? Séria. Porque você tá ali para fazer um trabalho digno. O professor disciplinador é assim. Aí você vai ser mais bombardeado ainda, porque você não reparou no vestido da mãe, você não reparou que a diretora tá usando um batom diferente. Então, a gente não tem que se preocupar. O professor de verdade não tem que se preocupar com nada dessas babaquices. Se preocupe com o teu aluno. Se preocupe em andar com essa carroça, com esse barco, mas com uma meta. Sabendo que lá na frente, o porquê que você está indo, como você está indo, né? O que vai acontecer com essas crianças lá no final, porque a responsabilidade é do professor. Não dá para a gente tirar a responsabilidade de 90% da educação é do professor. Os outros 10% você dá para diretora, para vice-diretora, para coordenadora, você dá para merendeira, para o faxineiro, para o vigia da escola, para o secretário, para o governador. Mas 90% da educação, ela cabe ao professor. Então, não tem para onde correr. Você não quer ser professor? Muda de emprego, vai vender laranja na feira. Mas se for professor, é isso. Não se preocupe que o mundo desmorone. Você tendo uma meta, você tendo um objetivo, vá. Meus objetivos ninguém tirava de mim, não. Os meus objetivos eu fui até o final. Sofri perseguição, humilhação, assédio.
mas eu fui até o final. Todas as turmas que eu peguei, eu formei da forma que eu imaginei. O que eu quero, eu vou conseguir, não importa como. E eu chegava lá. Até hoje eu tenho admiração, eu tenho respeito de pessoas que não fazem parte da educação, pelo contrário, são pessoas que são militares, que são pessoas que estão em outra área, área de segurança, porém eles falam assim, a senhora diminuiu o nosso trabalho, porque a senhora fez de fato a prevenção, a senhora fez de fato criar, educar alunos, pessoas, para ser um bom cidadão. Esse não vai dar trabalho para nós. Então, eu ia muito além do babebi bobu. Para isso, eu ganhei uma poliomielite, mas valeu a pena, porque o meu objetivo com as crianças eu alcancei.